Enem 2017, primeira aplicação, questão 57, canal Explicagel, resolvendo contigo aí importantes questões sobre globalização. Vamos lá? Aprendendo, estratégia de prova, resolução, muito importante. Gente, questão 57, enunciado. Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de seus resultados a. Então, é um tipo de questão que o enunciado, né, o comando, te obriga a ver o texto todo, não te dá dica nenhuma, né? Então, ele vai falar nesse contexto o fenômeno descrito, né? Então, vamos ter que ler aí o texto com bastante atenção. A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário, que é o setor de comércio e serviços, reforça a tendência mais geral de desindustrialização de muitos países desenvolvidos, sem que estes, contudo, percam o comando da economia. Então veja só que aqui a gente tem uma questão muito importante na atualidade. O setor terciário reforça a tendência mais geral de desindustrialização, perda de indústrias em países ricos, em países desenvolvidos. A gente vai pensar em Alemanha, vai pensar em Estados Unidos, a gente vai pensar no Japão. Pensa em países desenvolvidos, tudo bem? Aí esses países têm perdido indústria, é o que ele diz aqui, ó, desindustrialização, sem que, contudo, percam o comando da economia. Perde indústria, mas não perde o comando da economia. Olha só que legal, vamos guardar isso daí. Fechando o texto. Essa mudança implica numa nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas. A divisão internacional do trabalho é o papel de cada país, de cada economia dentro das relações econômicas mundiais da atual globalização. Então, ele está falando aí sobre desindustrialização nos países desenvolvidos, mas eles mantêm o domínio econômico. Olha só, teoria sobre isso, muito importante você ter o conhecimento dessa teoria, vai te ajudar em muitas questões. Dentro do processo de evolução econômica ao qual os países desenvolvidos chegaram, nesse nível que eles têm hoje, a gente tem um processo que passa pela evolução de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial e depois uma sociedade pós-industrial. Muito bem. O que seria uma sociedade agrária? É aquela sociedade onde a maior parte da força de trabalho está envolvida em atividade do setor primário da economia. Setor primário, agricultura, pecuária, pesca, mineração, tudo bem? Então, essas são as sociedades agrárias. Nós temos vários países no mundo, como por exemplo os países da África subsaariana, que são países subdesenvolvidos agrários, são sociedades essencialmente agrárias ainda nos dias de hoje. Perfeito? Beleza. Os países desenvolvidos já passaram por essa etapa, mas evoluíram após os processos de industrialização, que vieram principalmente com as duas primeiras revoluções industriais. Eles avançaram e se tornaram sociedades industriais, que são aquelas marcadas pela força de trabalho dedicada principalmente ao trabalho na indústria, indústria de transformação, indústria de consumo, etc. Tudo bem? Beleza? Então, sociedades industriais, nós temos vários países no mundo que hoje têm grande quantidade de indústrias, se caracterizam aí por uma participação no mercado mundial como grandes produtores no setor secundário, porque indústria é setor secundário. Só que os países desenvolvidos já transcenderam essa fase. Tá? Os processos de automação, robótica, fecharam muitas indústrias e tiraram muitos postos de trabalho do setor secundário. E por serem países que alcançaram um nível de desenvolvimento socioeconômico elevado, são países onde os salários são elevados. Né? Então, produzir nesses países é caro, né? Não é competitivo, então muitas indústrias ou se automatizaram, como diz aí o que a gente botou agora, ou se transferiram para lugares de mão de obra mais barata. Indústrias têxteis, indústrias de calçados, de brinquedos, de produtos simples, foi tudo embora.
Tudo bem? E aí esses países, evidentemente, evoluíram dentro dessa característica de sociedade, para a chamada sociedade pós-industrial, que é a sociedade baseada no setor terciário. Tá? Então, se eles estão perdendo indústrias, seja por automação, seja pela transferência de unidades produtivas, você tem um processo de desindustrialização. Professor, o Brasil também está passando por uma desindustrialização. Significa dizer que o Brasil está entrando numa sociedade pós-industrial. O problema é que a nossa desindustrialização é uma desindustrialização por perda de competitividade. Então a gente está perdendo indústria antes de estar maduro socioeconomicamente, como os desenvolvidos chegaram, para você virar uma sociedade pós-industrial. E o que é ser maduro? É você ter um setor terciário bem consolidado, né? O setor terciário é aquele voltado para o comércio, para a prestação de serviços, serviços financeiros, tecnológicos, serviços de marketing comercial, lazer, empresarial. Então, nos países desenvolvidos, o setor terciário é o mais forte. O mercado de consumidor é muito forte ali. E esses países transferiram indústrias para fora ou automatizaram indústrias. Só que eles continuam com o comando do capital. Aí a gente entra naquela ideia das transnacionais, das grandes empresas que se espalharam pelo mundo, tem filiais espalhadas pelo mundo, no caso da indústria, filiais, unidades produtivas, fabris espalhadas pelo mundo, mas a sede, né? O controle continua nos países ricos, e é o que o texto fala lá pra gente, né? Continuam no comando da economia. Veja só a distribuição das 500 maiores empresas transnacionais, onde está a sede dessas empresas. Então esse mapa aí vai mostrar quanto maior o quadradinho, maior a concentração de sede, de matriz das empresas transnacionais. Onde você encontra as principais sedes? América do Norte, particularmente Estados Unidos, Europa, principalmente Europa Ocidental, Alemanha, França, Reino Unido, e você vê aqui o Japão também, aqui a China se destaca, mas é uma coisa ainda em processo, né, de evolução, a China, mas aí a gente está falando dos países desenvolvidos, a gente vê esse destaque como sede das transnacionais, exatamente isso que a questão estava nos questionando. Então, o enunciado diz, nesse contexto, tudo que a gente apresentou agora, o fenômeno descrito, né, a desindustrialização, mas a manutenção do controle, do comando, do controle da economia, o fenômeno descrito tem como um dos seus resultados a alternativas. Letra A, saturação do secundário? Não, não é isso. Não é isso, saturação do secundário, né? O setor secundário o setor de produção industrial, ele não está saturado, ele simplesmente se locomove, né? Ele se espalha geograficamente, aquela transferência de unidades produtivas. Ampliação dos direitos laborais, alternativa B? Não, né? Nem várias questões falam sobre isso, né? Laboral, trabalho, né? Não está falando sobre isso aqui, né? Bipolarização do poder geopolítico, isso é época da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, capitalismo, socialismo, viagem completa, letra C, não tem nada a ver. Letra D, consolidação do domínio tecnológico. Pronto, nós temos o comando, né? Então aqui nesses países está o quê? Está o desenvolvimento tecnológico, está o comando da empresa, está a parte administrativa, o branding, né? A administração e da marca, né? Então aí a gente vai marcar a alternativa correta, a letra D. Curte aí, escreve no canal e vamos eliminar a letra E, primarização, setor primário, né, das exportações globais. Não, né? Não tem absolutamente nada a ver com o que disse a questão. Tá? Então é uma questão bem interessante. Espero que vocês tenham aprendido essa evolução de sociedade agrária, industrial e pós-industrial. Os países desenvolvidos já estão nesse nível aqui. Tá? Perder indústria, no caso deles, não significa assim um desastre absoluto, porque eles continuam no comando econômico, no comando tecnológico das relações atuais, da divisão internacional do trabalho, as relações econômicas da atualidade, globalização. Beleza? Valeu, gente!